Olá, queridos irmãos e amigos, bem-vindos a mais um vídeo. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vós. Animados e preparados para mais um tempo de estudo e meditação na Palavra de Deus? O meu desejo e oração é que este estudo seja um instrumento para melhor louvarmos o nosso Deus e para fortalecermos em nós o compromisso com a busca do Reino de Deus e a sua justiça. Neste vídeo, convido-o a estudar um poema, uma canção contida no livro de Salmos, lembrando que estas são canções atemporais, que têm gerado frutos deliciosos em todas as gerações. Elas não são cantigas antiquadas, mas mensagens fortes e melodiosas, escrito tendo em mente a opressão diária da vida, e especialmente criadas para nos ajudar a viver além dela. Hoje proponho que possamos estudar e meditar juntos num dos salmos mais conhecidos, talvez até saiba de cor. Neste vídeo, iremos mergulhar na beleza, riqueza e profundidade das palavras registadas no Salmo 1. Tem consigo a sua Bíblia? Podemos lê-lo juntos? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo o quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. O Salmo 1 é geralmente classificado como salmo de sabedoria. A sabedoria pode ser definida como a utilização apropriada do conhecimento. Os salmos de sabedoria foram assim nomeados por apresentarem vivências humanas que demonstram que certos comportamentos são sábios e outros são tolos, tendo assim um fim didático, orientando o leitor, dando-lhe entendimento para fazer escolhas que agradem a Deus. O autor deste salmo não está identificado e por isso não é possível determinar a data em que foi escrito. E conforme referido no primeiro vídeo desta série, no contexto do livro de Salmos, o Salmo 1 serve como introdução a todo o livro de Salmos. Repare que o primeiro salmo é breve, direto e profundo, e mesmo uma leitura casual destes 6 versículos nos leva a perceber que ele é cheio de contrastes entre dois estilos de vida diferentes, o justo e o ímpio. Uma divisão simples do Salmo 1 seria: o caminho da sabedoria e da vida, dos versículos 1 a 3, e o caminho dos ímpios e da morte, versículo 4 a 6. Note que o salmo inicia com a palavra bem-aventurado. A palavra bem-aventurado também é traduzida por feliz em algumas traduções da Bíblia. No entanto, a palavra no original, em hebraico, designa não só feliz, mas muito, muito feliz, uma alegria, bênção ou contentamento daqueles que andam fielmente com Deus. A palavra traduz essencialmente a melhor vida que o indivíduo pode alcançar. Mas o que é que pode causar esta abundância de felicidade? Repare com atenção no versículo 1. Esta abundância de felicidade surge da pureza intransigente de um andar justo com Deus. E podemos ver isso analisando as 3 categorias dos termos referidos neste versículo. Nota a ação progressiva: andar, deter-se, que significa parar e ficar de pé, e sentar-se. Repare que estas palavras que o salmista usou mostram um declínio progressivo, mas que pode ser evitado. Ou seja, a construção negativa deste versículo avisa ao leitor de que cada passo representa uma escolha, e deste modo o salmo encoraja-nos a evitar a escolha descrita, ou seja, não nos deixarmos influenciar pelos ímpios, recusar andar pelo caminho do pecado, não nos juntarmos com os que escarnecem do que é santo. Com estas palavras na sua mente, proponho que faça uma avaliação pessoal e sincera diante de Deus. Reveja mentalmente os seus últimos 12 meses, prestando especial atenção ao seu andar. Como o seu modo de vida mudou neste último ano? O seu andar é mais agradável a Deus ou menos? Considere a sua disposição para tomar uma posição impopular. Você consegue ser firme? E quanto à sua atitude? Tem-se assentado confortavelmente entre aqueles que não valorizam a palavra de Deus? Pause o vídeo e reflita sobre estas questões. Se, conforme o versículo 1, é necessário evitar certos comportamentos para se conseguir a felicidade bíblica,
Então, qual será a conduta aceitável? Repare que a antiga canção continua e nos dá a resposta. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Este versículo começa com antes, uma palavra que conota contraste. Enquanto o primeiro versículo era negativo, este é positivo. Em contraste com a transigência e a erosão, o crente justo ocupa-se com a lei do Senhor. Note que a resposta não é um catálogo de atividades, mas sim a dependência de uma única fonte que vai produzir o comportamento adequado em qualquer situação. Diferente de uma lista de obrigações, esta fonte muda totalmente a perspectiva do indivíduo. A fonte é a lei do Senhor. Mas por que é que o salmista menciona a lei do Senhor? Para que possamos mudar o nosso caminho de vida, precisamos de uma direção padrão e clara. A palavra de Deus dá-nos este senso de direção. Entendemos que a lei é uma referência à palavra escrita de Deus, a Bíblia. O salmista afirma que a pessoa justa tem prazer na palavra do Senhor. Repare que o justo não só lê a Bíblia, ele medita nela de dia e noite. Para se compreender melhor a admoestação neste versículo, primeiro temos que saber o que significa o verbo meditar. A meditação na Bíblia não tem nada a ver com as religiões orientais, meditação transcendental ou contemplação sincrética. O verbo hebraico significa fazer um som baixo, neste caso ler ou repetir as escrituras num murmúrio audível. O significado pode ser mais bem compreendido pela ordem de meditar dia e noite. É claro que isto não significa que Deus espera que as pessoas leiam a Bíblia 24 horas por dia, 7 dias por semana. Significa sim que as ações do justo são sempre orientadas pelas verdades das Escrituras. A sua conduta naturalmente reforça as verdades da Bíblia, porque a palavra de Deus é parte integrante da sua maneira de ser e pensar. Gostaria de referir que, embora o Espírito Santo não seja explicitamente mencionado neste versículo, o Espírito e a palavra estão permanentemente ligados. O Espírito foi responsável pela escrita da Bíblia. Do mesmo modo, habita permanentemente na vida de cada crente e, assim, o Espírito Santo aplica constantemente o princípio bíblico necessário a cada momento das nossas vidas. A sua participação permite-nos evitar a influência do ímpio e usar o poder das Escrituras para viver. Repare que o versículo 1 deste salmo dá-nos uma promessa de felicidade. O versículo 2 fornece um meio para experimentá-la. Agora o versículo 3 declara o resultado final. O salmista comparou a pessoa que segue o conselho de Deus a uma árvore frutífera plantada perto de um rio ou canal de irrigação. A palavra plantada revela que a árvore não nasceu ali por acaso. Deus plantou-a naquele lugar. Isto para nos lembrar que nós, pecadores, não somos transportados sozinhos para o reino de Deus. A nossa salvação é obra da maravilhosa graça de Deus. É Ele que nos planta junto a correntes de águas. A expressão corrente de águas chama a atenção para um curso de água como a fonte essencial para a vida daquela árvore. Esta árvore nunca irá murchar porque recebe sempre o que precisa, tornando-se forte e estável e com raízes profundas. Esta analogia aponta para a Bíblia como a fonte de Deus para se viver de maneira a nos mantermos em sintonia com Ele. Deus declarou que a pessoa que segue o conselho da sua palavra, em oposição a seguir o conselho dos ímpios, referido no versículo 1, florescerá e produzirá fruto. Por isso a palavra de Deus providencia tudo o que é necessário para uma vida frutífera e feliz. Note que a frase "tudo o que ele fizer prosperará" não é a garantia de prosperidade financeira ou de sucesso na carreira. Significa antes, porque essa pessoa segue o conselho da palavra de Deus, a sua ambição é glorificar a Deus e não obter recompensa monetária ou pessoal. Somos salvos somente pela graça, mediante a fé em Cristo, mas esta nunca vem só. Produz obras que a confirmam. A fé será seguida depois de um comportamento piedoso segundo a vontade de Deus. A realização na vida é conseguida pela obediência fiel a Deus e à sua palavra. Por isso, esta promessa aponta para o sucesso, honrando o Senhor pelo nosso comportamento. Mais uma vez proponho que tire um tempo para refletir na sua própria vida. Pense, que lugar ocupa a Bíblia na sua vida? Quanto tempo diria que gasta por semana na leitura e estudo da Bíblia? O que pode fazer para alargar esse tempo? Que passos práticos você pode dar para cultivar o prazer na palavra de Deus? Liste-os e procure estabelecer alguns objetivos específicos.
não são assim. É exatamente desta maneira que o versículo 4 começa na Bíblia hebraica. É uma afirmação negativa enfática. Literalmente ele diz, não são assim os ímpios. Isto refere-se àquilo que foi referido antes, ou seja, os 3 versículos anteriores descrevem o crente justo e reto, que é feliz, muitas vezes feliz, mas não são assim os ímpios. Tem prazer e medita na palavra, mas não são assim os ímpios. É como uma árvore, mas não são assim os ímpios. Dá fruto e prospera, mas não são assim os ímpios. Em vez disso, o salmista usa um único termo que descreve a vida dos ímpios, como a moinha, isto é, palha das sementes que se separam dos grãos no momento da debulha. A palha é completamente sem valor, em contraste com a árvore firmemente enraizada e que dá fruto. A palha voa durante o processo de peneiração. Depois de comparar a vida dos justos com a dos ímpios, o salmista considera o destino daqueles que rejeitam ao Senhor. Veja o versículo 5. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. A primeira palavra liga este versículo ao versículo anterior. Pelo que, ou em virtude da sua inutilidade e instabilidade interior, os ímpios não subsistirão no juízo. Este termo hebraico específico significa levantar-se ereto, ficar de pé. A ideia na mente do compositor é uma incapacidade de ficar em pé diante do juízo de Deus. Quando os ímpios vierem para o julgamento perante o Altíssimo, não vão conseguir manter uma atitude confiante, porque os factos vão condená-los e serão humilhados pela sua culpa. Não poderão defender as escolhas que levaram ao seu estilo de vida. Em seguida, vem uma declaração paralela. Nem os pecadores na congregação dos justos. Aquele que nunca foi ao Senhor pela fé, não confiou somente nele para a vida eterna e para obter uma posição de justiça aos olhos de Deus, não tem lugar entre a congregação dos crentes. Dar ouvidos aos conselhos enganadores do ímpio leva à incerteza e à destruição. O salmista avisou os seus leitores de que os ímpios receberão julgamento e enfrentarão a separação eterna do povo justo de Deus. Por isso, ou pelo que, indica que o destino descrito aqui é consequência direta de um estilo de vida pecaminoso. Você pode pensar, mas muitos incrédulos vivem vidas saudáveis e morais, até mesmo vidas sacrificiais e dedicadas. Como pode alguém dizer que eles não estarão entre a congregação eterna dos justos? O versículo 6 responde a esta pergunta. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O salmista declara que Deus protege o justo, ao passo que permite que o ímpio caminhe para a destruição. Observe que é o Senhor que faz o julgamento. Só Ele vê o coração, apenas Ele, não o homem. Somente Deus é capaz de ser justo e correto. Gostaria ainda de referir que aqui o verbo conhecer significa conhecer através da experiência. O conhecimento que Deus tem do seu povo não é do tipo intelectual, mas é um conhecimento adquirido por um Deus que anda com o seu povo. Além disso, Deus é identificado pelo seu nome pessoal. A palavra Senhor é Yahvé, em hebraico. Este é o nome que Deus usou no concerto que fez com Israel e, por esse motivo, indica que o relacionamento é íntimo e esta intimidade do conhecimento de Deus garante a sua presença para proteger o seu povo. Podemos viver com toda a confiança, sabendo que Deus garante a sua proteção aos obedientes. Mais uma vez, os justos são aqueles que estão bem com Deus. O seu caminho é uma vida de fé. Foram salvos pela fé e vivem pela fé. A fé genuína não assenta, pois, nas palavras que proferimos, mas sim na plena confiança em Deus, que produz obediência, levando o crente à semelhança de Cristo. Enquanto o estilo de vida da pessoa temente a Deus reflete um crescimento que conduz à semelhança de Cristo, a do ímpio conduz à perdição. Termino lembrando que a Bíblia associa frequentemente a nossa vida a uma jornada ou uma viagem, ao longo da qual temos que fazer escolhas sobre o caminho a trilhar. Relembro as palavras de Jesus registadas em Mateus 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Aqui Jesus coloca diante de cada homem 2 modos de vida,
Dois caminhos e somente dois: o caminho estreito que conduz à vida e o caminho largo que conduz à perdição. Estes dois caminhos são as duas únicas escolhas possíveis. Cada um de nós tem que decidir como vai viver. Seguimos as orientações de Deus ou ouvimos o que o mundo diz? Deus não nos exige a perfeição. Todos nós falhamos. Felizmente, a graça abunda. No entanto, pelo menos uma indicação de que a nossa fé é genuína é o nosso desejo sincero de obedecer. Reserve um tempo para reler todo o Salmo e refletir sobre os fortes contrastes referidos. Busque em oração a força de Deus para andar segundo o caminho dos justos. Obrigada por ter estado desse lado. Que Deus abençoe a sua caminhada. Até ao próximo vídeo.